Senhor Jesus. Continua conosco nessa manhã, Senhor. Bem sabemos que o Senhor se faz presente no meio da tua igreja. E aonde achar um coração, Senhor, aberto à tua palavra, que repouse a tua paz, Senhor, que repouse a tua vida. E, Senhor, através da tua palavra, que possamos ser limpos nessa manhã. Que através da tua palavra, as vendas dos olhos caia, a cegueira caia, as interrogações e as dúvidas, Senhor, sejam trazidas à luz, para que possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre nós. Ó Deus, seguir a um Deus que é invisível, mas real. Confiar em um Deus que não podemos poupar, ou até mesmo, Senhor, segurar nas suas mãos. Mas pela nossa fé, a nossa confiança na tua palavra, o Senhor não deu nada a nós, unicamente a tua palavra. Nos apegaremos a ela, obedeceremos a ela, viveremos a palavra para provarmos tudo que o Senhor falou acerca de nós. E a igreja diz amém. Aplauda ao Senhor nessa manhã. Aleluia. Vamos sentar, amados. Eu quero que você preste bem atenção nessa manhã. Glória a Deus. E absorva o máximo. Muitas vezes você deve estar perguntando a Deus, por que para mim é difícil, Deus? Por que para mim é delicado servir ao Senhor? Por que luta? Por que dificuldade? Por que, Deus, é tantas situações para servir ao Senhor? Deixa eu explicar uma coisa para você nessa manhã, e através da tua palavra, algumas dúvidas do seu coração vai ser tirada. Amado, Deus dá a sua palavra, você tem informação de Deus, aprenda isso. Toda informação que eu e você tem de Deus, tem que haver transformação na nossa vida. Não adianta você ter informação, saber, conhecer e não obedecer e não viver. Toda vez que você bota a palavra de Deus em prática na sua vida, a sua vida muda. Querido, Deus nunca vai mudar comigo, com você, porque você está chorando, pedindo, sofrendo, achando ou pensando. Deus vai fazer conforme a sua palavra e a palavra que você recebeu. Deus não tem compromisso comigo nem com você. Deus tem compromisso com a palavra que Ele deu a mim e a você. Você obedece, você vive, você submete a ela, ela responde por você. Você não responde pelos seus atos. O Deus, seu Deus, responde por você. Como isso, pastor? O que o senhor fala assim, fica meio vago. Vou dar um exemplo para você. Está escrito: tem uma vida de jejum e oração e você vai expulsar demônio e curar enfermo. O que é uma vida de jejum e oração? Uma vida de mortificando a carne, obedecendo a palavra e oração. O que é oração? Comunhão com Deus, hora de manhã, hora de madrugada, hora que não vai comer. Você teve compromisso com a palavra, Deus tem compromisso com você. Você, quando manifestar um espírito maligno, não tiver um doente, você vai orar e Deus vai curar. Porque a palavra dele não volta vazia. Mas é interessante que a gente conhece, absorve a palavra e não faz, mas quando nós mais precisamos. E outra, não pense que é no dia que você vai estar jejuando que você vai orar pelo enfermo. Não pense que é no dia que você está orando que você vai expulsar um demônio. Não. É na semana que você não quis jejuar nem orar que você se bater. Para você se lembrar e dizer assim, pô, meu Deus, e agora? Para você aprender a confiar em Deus. Amém? O tema da mensagem nessa manhã é: quer crescer em Deus? Esteja disponível. Diga para esse irmão aí: quer crescer em Deus? Esteja disponível. Pastor, está disponível? É, disponível para Deus. Anos atrás eu preguei uma mensagem que falava assim, não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Já observou que nós temos tempo para tudo, para o trabalho? Nós chegamos cedo, nós fazemos o possível e o impossível. Para filho, para neto, para fazer comida, para limpar, para fazer. Tem tempo para tudo. Quando se fala de Deus, casa de Deus, oração a Deus, buscar a Deus,
damos 1001 desculpas. Mas Deus sabe, pastor. Mas Deus me conhece. Deus sabe que eu sou assim. Não. Você está equivocado acerca de Deus e da palavra. Por isso que a gente tem que aprender na palavra como agradar a esse Deus. Pastor, não vá dar desculpa para Deus. A sua desculpa a Deus, Deus sabe. Você pode dar desculpa para seu chefe. Não, estava em engarrafamento, cheguei atrasado. Deus sabe se você saiu do horário, se saiu fora de horário, por isso você chegou atrasado e você deu uma boa desculpa ao seu chefe, ele aceita. Não, meu filho caiu doente, deu uma desculpa? Tudo bem. Para Deus. Querido, não ter, repita comigo, não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Quando você não tem tempo para Ele, se você nunca tem tempo, agora já observou quando nós queremos Ele, que Ele venha, que Ele intervenha, que Ele faça, nós viramos fervorosos, ousados, queremos orar, gritar e dar rajada de língua e dizer, Deus, onde está o Senhor? E Deus está dizendo, sempre estive aqui onde eu estou, no meu trono, poderoso, Senhor, inabalável, imbatível. Agora você chegou hoje e está gritando, né? Quer ser atendido, é? Se Deus estivesse perto de mim e você, assim, isso aqui não é UPA não, minha filha, não tem nada de grito não, pode querer quebrar tudo, não vai ser atendido não. Misericórdia, pastor. Até na UPA você já foi? Fui, irmão. Que os médicos estão lá, faça o exame, analise. Só a introdução da administração que vai ser ministrada nessa manhã. Faça um exame, se cuide, ande, procure comer comida saudável, pratique um esporte, faça periódico com os médicos, procure saber sua saúde. Mas quando está morrendo, meu Deus, agora! É mesmo, o médico. É por isso que você, muitas vezes, e vou dar um exemplo para você, muitas vezes, você pensa que o médico que está lá é frio, não tem coração, não tem mãe, não tem pai, não. Se você for lá de manhã, o médico está lá, de tarde o médico está lá, de noite, de madrugada o médico está lá. Você não vai. Mas quando você quer, você quer arrombar a porta de onde eu saio, vai ajudar para ser atendido. E assim muitas vezes fazemos com Deus. Deus está chamando, Deus está dizendo o caminho é esse, faz assim. Porque quando você crê no que Ele fala, Ele responde e Ele vai comigo com você. Esteja sempre disponível. Todo aquele que está disponível, vou lhe ensinar na Bíblia, nessa manhã. Vou falar um pouquinho de mim, porque hoje, pastor, o senhor é pastor. E Deus te usa assim, com tanta graça e tanta coisa que Deus te usa. Foi fácil, pastor? É porque Deus te escolheu? Deus escolhe todo mundo, chama todo mundo, escolhe todo mundo. Mas, pastor, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Porque se você nunca estiver disponível para Deus, você não cresce em Deus. Por isso que é o tema nessa mensagem. Quer crescer, esteja disponível para Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 24, versos 44. Ferreira de Almeida. Por isso, estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem, Jesus, há de vir a hora que você não está nem pensando que Ele vai chegar. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor Jesus constituiu sobre os seus servos? Outras palavras, levantou como líder na casa dele, para dar-lhe o sustento ao seu tempo. Quer lhe dar-lhe sustento ao seu tempo? Fortalecer a fé, ensinar, levantar, libertar, curar, anunciar as boas novas. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, servindo a Deus, servindo a palavra de Deus. Volta lá ao 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, Jesus, quando vier, achar fazendo assim. Deixa na tela. Servindo a casa dele. Rapaz, está dizendo assim, quando chegar aí, deixei vocês trabalhando para mim. Lhe dei autoridade, lhe dei poder, lhe dei meu espírito. Porque as pessoas pensam que Deus batizou você no Espírito Santo para você ficar assim. Está muito enganado, é muito mais profundo, irmão. Ele te deu um espírito, ele te deu o poder dele. Atos 1:8, deu poder a você. Se você for em qualquer ritual, de qualquer magia, as pessoas ficam brigando lá dentro, fazendo um pacto, indo por rancor, fazendo cabeça nos rituais para alcançar, agregar espíritos para serem
poderosos, para serem temidos, respeitados e consultados. E Deus disse: eu vou batizar você com o Espírito. O Espírito está em você, é maior que está no mundo. E muitas vezes não queremos. E se você for de uma casa desse ritual, tem todo um ritual para você servir aquela entidade. O que ela gosta de comer, o que ela gosta de a roupa que você tem que vestir, a cor do colar. Tem todo o ritual e você tem que obedecer. Mas muitas vezes chegamos na igreja, eu acho assim, eu penso assim, eu não gosto disso. E pensa que Deus vai com você, ou se agrada de você, porque você se acha. Irmão, eu e você, era para estar todos os dias sendo grato a Deus, por ser escolhido e chamado por Deus para trabalhar para Deus e fazer algo para Deus. Só o fato de somar, estar disponível e dizer assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. 47. Em verdade vos digo, que o próprio Jesus o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, ele não falou, mas está no coração pensando: Jesus vai demorar. Desde quando me converti, dizendo que eu vai voltar, não vai voltar nada. Que nada, toda hora Jesus vai voltar. É? E ele fala no seu coração: vai voltar nada. O meu Senhor tarde virá. E começar a espancar os seus conservos. E a comer e a beber com os íbrios. Mas virá o Senhor Jesus, daquele servo, em um dia em que não ele está esperando. E a hora em que ele não sabe. E vai separá-lo e destinar a sua parte que lhe cabe. Dos hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha o que Deus está dizendo. Você já observou que Deus sempre bota duas escolhas para mim e para você? Severidade de Deus e bondade de Deus. Olha o que ele está dizendo: ao que eu chegar, estiver me servindo, fazendo a minha vontade, esse eu porei sobre os bens, esse eu darei galardão, esse eu abençoarei. Mas aqueles que estão pensando que eu estou demorando, que tarde eu não vou chegar, que eu acho que não, será que vai vir? No seu coração você começa a botar um bocado de interrogação. E você olha para esse mundo lá fora, vê tanta maldade, tanta malignidade, tanta pessoa dizendo que é de Deus e fazendo pior do que o diabo. E a pessoa começa a duvidar até de Deus. Porque as pessoas que professam muitas vezes Deus é pior do que o diabo. A Bíblia diz que tem ímpio com obra de justo e tem justo com obra de ímpio. Aí vocês, como é isso, pastor? As pessoas pensam que Deus não está a par de tudo. A Bíblia diz que nos últimos tempos, amados, muitos apostatarão da fé. Mas se vir, ele vai chegar e vai ver servindo a ele. Vamos lá. 2 Reis 13, 14 em diante. Você vai ver agora um profeta servindo a Deus, no meio de um leito de enfermidade, dentro do seu quarto, acamado, doente. Mas estava servindo a Deus. Tem gente que passar por uma luta, vindo uma luta, passando uma guerra, ainda vem para eu orar por ele, vai morrer por lá de lá, eu estou passando as minhas, ninguém ajuda. Deixa eu falar uma coisa a você. Está escrito assim: a carne é fraca, mas o Espírito que colocou em você está pronto. Não é você quando está bem, não. Não, você pode estar mal fisicamente, triste, abatido, não quer nem abrir a boca, mas o Espírito que está dentro de mim e de você está pronto para operar o que for para Deus. Por isso a sua carne pode ser fraca, mas o Espírito que colocou em você está pronto para agir. E se você não entender isso, você só vai orar quando está feliz. Você só vai dar glória a Deus quando você vê uma coisa boa, ruim ou ruim, faz uma cara feia. Que serve é esse? Que Deus é esse que você serve? Furou o pneu do carro? Meu Deus, tanto pneu para furar, logo o meu passa aqui. Será que Deus não está vendo um negócio desse? Se Deus pudesse dizer a você: na próxima curva vem um caminhão e ia passar por cima do seu carro, mas eu te livrei, e você não sabe. Aí você diz: obrigado, meu Deus.
Obrigado que eu não sabia disso, Porque tem coisa na sua vida, na minha, que Deus faz para te livrar, te guardar, te proteger, te abençoar, que não passa nem pela sua cabeça, você só olha só o prejuízo que teve. Vou parar num posto, vou ter que tirar a roda, vou voltar o socorro até eu ir no posto, mas meu Deus. Cuidado com a sua língua. Cuidado com o que você fala, você não sabe. Quando você saiu de casa, colocou a sua vida na mão de Deus, deixe Deus te guiar até lá. Pare de questionar o que acontece no percurso. Pare de questionar o que não aconteceu, o que tinha que acontecer, pastor, o que não era para acontecer, aconteceu. O que era para acontecer, não sucedeu. Por que isso? Deus sabe. Aprenda com Deus, porque o que você vê, o que você não vê, Deus vê. O que Deus sabe, você não sabe. Viu? E o que Deus ouve, você não ouve. Eliseu estava doente da enfermidade que ia morrer. E Joás, o rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, falando com o profeta Eliseu, carro de Israel e seus cavaleiros. Deixa na tela, não, segura aí, presta atenção. Eliseu estava doente da enfermidade que ia morrer. Ali está em cima de uma cama um profeta usado por Deus poderosamente. Agora ele está acamado, morrendo, doente, e ia partir em Deus. Mas pastor, por que Deus não curou ele? Pastor, por que Deus não levantou ele? Para lhe ensinar a mim e a você, que mesmo ele doente, ele estava disponível para Deus, para ser usado por Deus. Mesmo ele em cima de uma cama, chegou junto dele, tinha uma palavra. Eu gosto sempre de falar isso. Minha irmã estava doente, era pastora. Entrava pessoas lá, eu vim orar por você, Letícia. E aqui, foi várias que eu ouvi. Mas que mais me marcou foi a amiga dela que andava com ela, tinha um tempo sem ver ela. E sabia que estava doente. A que andava lado a lado com ela. E um dia ela achou graça de ir lá visitar a Letícia. Quando ela entrou para visitar a Letícia, Letícia, sou eu. Ela disse: eu sei quem é você. Eu vim aqui orar por você, Letícia. Letícia, veio? Não. Você está com 3 miomas no seu útero e está sangrando. Deus te trouxe aqui porque eu vou orar por você e você está aqui curada. Rapaz, a mulher começou a chorar, irmão. E eu, não, sem ser crente, sem entender essas coisas, rapaz, eu ficava assim. Essa menina fala as coisas aos outros aqui dentro, o pessoal está chorando. Que negócio é esse? Hoje eu entendia. E eu já ficava esperando o pessoal entrar, irmão, para eu estar junto. Aí eu via toda a conversa. Pastor, o senhor era curioso? Era. Puxinha, ali eu aprendi muita coisa, irmão. Por isso que hoje eu prego para você: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Minha irmã estava lá com os olhos bugalhados, morrendo de uma doença que ia morrer, mas sendo usada por Deus para abençoar vidas. Mas aí entrou, tem coisa que eu nunca vou esquecer. Aí entrou um tio meu, uma menina tão boa, do trabalho para a igreja, da igreja para casa, oração, evangelismo, tudo. Pai. Naquele dia eu vi minha mãe sendo usada por Deus tremendamente. E ele aí questionando, por que uma pessoa que não fazia mal a ninguém estava sofrendo, quando tinha muita gente fazendo mal e está aí dando risada. Minha mãe disse assim: Jesus, o Filho de Deus, que não tinha pecado nenhum, botaram de uma cruz, colocaram uma coroa, surraram, espancaram, gravaram em uma cruz. Quem é ela, eu e você, para não passar por nada nessa vida? Eu digo, pô, e eu aquilo? E eu estou me registrando? Por isso que eu estou falando isso a você hoje. Por que eu sei isso? Que eu estava disponível para estar lá, ó. Entrou a pregação, vamos fazer um culto. Eu vi, ouvi, aprendi, cresci. Por isso que hoje eu ensino. Se não tivesse disponível, quer saber negócio de crente não. Meu irmão. Tem coisas que você tem que estar disponível para receber de Deus e aprender de Deus. Não, você não vai crescer espiritualmente. Aí quer, pastor, eu estou rodando. Rode, cai no chão de tonto. Pastor, tem um problema de rodar? Não, irmão. Se Deus quisesse você um peão, você saiu um peão rodando assim, ó. Pastor, quero pular.
Se você fosse para viver pulando, você virava canguru. Mas Deus não te fez canguru, ver peão. Você pode até rodar, irmão, mas entenda que isso, o que leva você a um patamar espiritual, crescer em Deus e das coisas de Deus, é você obedecer. Você pode rodar, você pode gritar, você pode pular, entrar no mistério da rajada de língua. Pode fazer tudo, mas obedeça a palavra. Viva a palavra. Submeta a palavra. E você vai ver tudo isso na sua vida acontecer. Amém? E Eliseu estava doente da enfermidade que ia morrer. Em cima de uma cama, morrendo. Agora entra um rei para receber a oração. Como é que o cara está doente, morrendo? Ore por mim. O rei vem, o rei de uma nação, com exércitos incontáveis, homens de guerra, palácio, riqueza, ouro e prata. Mas está um homem lá, cheio de Deus, morrendo em cima de uma cama. Pastor, é um paradoxo. Como é que a pessoa vai olhar para uma pessoa que está morrendo em cima de uma cama? Esse homem sempre estava disponível para ser boca de Deus, instrumento de Deus para salvar vidas. Versos 15. E Eliseu disse: toma um arco. E o profeta, a unção do profeta estava fluindo. Toma um arco, puxa o arco, pega as flechas. Então disse ao rei de Israel, o profeta Eliseu: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre a do rei. E disse: abre a janela, rei. E a janela para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. E disse: e o profeta profetizou: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afec até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus ficou indignado. Ele pegou várias flechas, veio ele pegar, todas elas feriam a terra, ele feriu só 3. Então o homem de Deus ficou indignado, que o profeta estava sendo usado por Deus, profetizando para que ele vencesse, conquistasse. 5 ou 6 vezes deveria ter ferido, então feriria os sírios até o consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Depois morreu Eliseu, sepultaram. As tropas dos moabitas invadiram a terra, a entrada do mar. Deixa eu explicar uma coisa para você. Imagine um homem doente, sem poder se movimentar, dizendo: fere a terra. Olhando para um homem saudável, um homem cheio de vida, um rei forte, belo. E ele vai lá. Imagina para o assim: se fosse eu para ferir, tudo bem, eu estou doente, eu não estou conseguindo nem me mover. Mas você, por 3 vezes você vence, da terceira em diante quem vence é o Assírios. Você sabe por que muitas vezes muitos não são usados, não têm graça diante de Deus? Porque nunca estão disponíveis para Deus. Olham para dentro de si: não gosto do dia desse culto, não vou tal dia, só vou. É Senhor da sua vida. Você está muito enganado que é servir a Deus e ser. Quando você trabalha, quando você tem uma ocupação, quando tudo bem, pastor, eu tenho que organizar, porque eu posso ir em um culto, posso ir em outro, isso é louvável. Mas muitas vezes você não vem para estar disponível para ajudar pessoas, evangelizar, pregar, falar de Jesus. Aí vem, está cheio de Deus. Eu não creio, irmão. Eu não creio nessas pessoas. Sinceramente. É pelos frutos. Meu Jesus diz assim, ó: com essas árvores é pelo fruto. Olha os frutos que ela dão. Aí se você vai saber que eu estou dela. Porque toda árvore que tiver, olha, você olha para o fruto, multiplicou, eu estou nesse. Não multiplicou, não estou nesse não. E se o fruto for amargo, pastor? Piorou ainda. Já viu aquele limão? O limão, você olha o limão, você parte o limão. Irmão, até o caldo que sai amargo. E pastor, Jesus compara o crente como um limão, é? Não. Ele está dizendo: o fruto da limoeira é o quê, irmão? É o limão. O pouco que sai, mas tem gente que é limão, irmão. Ela pega um pouco de água gelada, bota um cubo de gelo, bota açúcar e vira uma limonada. Um dia era limão, outros dias viram limonada. É assim que Deus faz comigo, com você. Em Gálatas 4,15, vamos lá.
Olha o que Paulo está falando à igreja de Gálatas. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque ele estava dando testemunho de que, se possível fora, as pessoas que pararam para ouvir a pregação de Paulo arrancariam os vossos olhos e me dariam. Deixa na tela. Paulo chega para pregar. Paulo agora já está velhinho. Paulo agora não enxerga direito. Está ficando cego. Paulo vai pregar e as pessoas parando, Paulo querendo ler, não conseguindo, não enxergando direito. Deixa que a gente traduz, Paulo, fale. E Paulo para assim, eu sou testemunha disso. Se vocês pudessem me dar um olho novo, vocês me dariam. Esse homem não estava enxergando direito, saía para pregar, estava disponível para ser usado por Deus. Mesmo nas suas limitações. Quando eu falo limitação, me lembro bem de nossa irmã. Me lembro nossa irmã Maria José. Quando eu estou ali na porta ali, que olha, ela vem num passinho de Jesus, me leva que eu vou. Vem ela. Me leva que eu vou, Jesus. Eu quando olho para ela, começo a dar risada. Por que você começa a dar risada, pastor? Porque com poucas limitações, ela vem de lá, entra ali, intercede pela sua vida e pela minha. E ora e pede a Deus, jejum e ora. Tem pessoas que estão saudáveis, tem isso, tem aquilo, faz isso, aquilo outro. Nunca está disponível, só está disponível fazer o que quero, do jeito que eu quero, na hora que quero, da maneira que quero. Você está servindo a você mesmo, você está perdida, não sabe. No dia que eu quero, na hora que eu quero. E nunca está disponível para Deus. Se tiver um jogo do Bahia, do Vitória, da seleção que gosta, não vem nem no culto. E o culto? Chega qualquer hora lá, né? Quando você está disponível para Deus, saiba disso. Deus tem prazer de usar você. Você não entende isso e muitas vezes você nunca vai compreender. Imagine Paulo não enxergando direito, não podendo ir em lugares para pregar, cego. Agora Deus diz assim, mesmo você cego, eu vou te usar. O que é que você tem aí, Paulo? Vou conjecturar para você entender. O que é que você tem aí? Eu só tenho um lenço aqui. Passe no seu rosto aí. A cara de Mariazinha é lá no céu, onde a paletada de... não tem, o jegue vai morrer de sede, então, mãe, bota aí. Mande botar no enfermo. Aí chega lá, a pessoa pega o lenço de Paulo, que não está enxergando, não está podendo mais andar pelas ruas, bota no enfermo. Foi curado, pronto. Aí foi curado, o lenço de Paulo cura. Todo mundo já dizia, Paulo, não precisa nem sair daí. Deixa Paulo no sol. Paulo está suando, pega o suor dele, leva. E muitas vezes você analisa, mesmo ele doente, mesmo um cego, estava disponível para ser usado e operar milagres. Você entende isso? Você já observou que Deus não quer capacitados, Deus não quer pessoas que autossuficientes, que pensam que sabe, que isso aqui eu interpreto, isso aqui eu sei. Irmão, até hoje eu estudo, irmão, a Bíblia. Quando eu estou, muitas vezes você não está vendo aqui no louvor, eu estou acabando de fazer a pregação, estou lendo não sei quantos versículos para pregar para vocês. Passei a semana estudando. Cada dia que eu vou pregar, eu passo a semana lendo, estudando, anotando. Se você chegar no meu escritório lá agora, você vai ver um bocado de folha espalhada, tudo anotada. Acordo de madrugada, estou anotando, levanto, anoto as coisas que Deus me deu. Entro, saio, anoto outra. Isso aqui não, um bocado de papel fazer a pregação. Você pastor, negócio de doido, é. Se você for lá e dizer, mas tanto papel é esse, irmão? Tem coisa que vem, você tem que, não deixe passar nada, irmão. E se eu deixar passar... Jesus, aquilo que o Senhor falou, falei com você, você não anotou, não estava disponível para me ouvir nem atender, não estou mais disponível para você, não. Eu digo, por isso que eu anoto tudo, viu, irmão? Eu aprendi que quando Deus fala, você obedece. E o que significa isso, pastor? Está disponível. Muitas vezes você não entende. E vou lhe ensinar um segredo nessa manhã. Vamos lá. Gálatas capítulo 3, versos 3.
Diz assim, bota, vós sois são insensatos, que tendo começado pelo Espírito de Deus, vão acabar agora pela carne. Deixa na tela para mim. Começou espiritual, agora aquele irmão que é espiritual virou carnal. Aquela irmã que levava as coisas de Deus a sério, a palavra de Deus não leva mais a sério. Ah, eu acho isso, eu penso aquilo. E só vai para a internet agora procurar crítico da Bíblia, de crítico. Irmão, as pessoas não andam com Deus, não conhecem Deus, é criticando Deus, a palavra de Deus. Eu digo, meu Deus, e crente ouvindo isso, fechando o coração. Vá fechando o seu coração, vá fechando a sua disponibilidade para Ele, e quem paga o preço é você. Vá atrás de quem não tem nada a te oferecer, se baseie na palavra, irmão. Se você pegar a internet, você vai ver pessoas pregando congregue, a palavra diz congregue. Você vai ver a mesma internet falando, não precisa congregar, não, fica em casa. Ou você crê nas pessoas que falam, ou você crê em Deus, você que escolhe. Deus não vai pegar ninguém por inocente. Você sabe quando chegam aqui para eu orar, dizendo que é desagrejado? Ô, se eu desagrejado, você não pede oração, não vai dizer assim, não vou orar para você não. Não, eu sou desagrejado. E vem pedir oração na igreja, paradoxo, que negócio é esse, irmão? Você não quer ir lá? Peça lá. Está o pastor lá dizendo, está o pastor lá na internet, não vá não faça não. Vá ver a vida do pastor que está falando na internet, você conhece? Irmão, o diabo se transforma em anjo de luz para destruir a vida daqueles que seguem a Jesus. Saiba disso. Engana os próprios escolhidos, não é aquele que foi chamado, escolhidos por Deus. Se transforma em um anjo. Imagine transformar-se em um pastor ou em um líder dizendo que é espiritual. Começaram na carne, começaram no espírito. Tem muita gente hoje que apostataram da fé. Conheci pessoas e andei com pessoas que elas diziam assim, eu sempre ia orar assim, Jesus, se o Senhor ver que eu vou desviar, me mate, me mate. Hoje eu digo, se Deus ouve essa oração ordinária. Jesus, se eu ver que o Senhor... Irmão, ai meu Deus. Deus, minha vida é Cristo. Basta viver um problema. Basta ouvir um não. Basta dizer está errado. Basta dizer isso aqui não funciona assim. Meu irmão, nem Deus mais presta. E começam a se esfriar. Porque começam a olhar a vida de quem não dá certo. Quem não tem vida. Mas é crente, Deus continua amando. Um dia um discípulo meu, ele teve até terça-feira aqui, um ex-discípulo meu, andava comigo. E devido a eu pregar sobre caráter, conduta de cristão, vida com Deus, eu sempre peguei no pé. Sua conduta tem que ser uma conduta de um homem de Deus. Ele começou a ouvir um bocado de gente. E eu não podia, eu trabalhava na rua, chegava de noite, então eu mandava ele e o grupo em casas. Evangelizar, pregar. Olha, no hospital tal, vá lá, eu estou intercedendo por vocês. Vocês vão lá na tal casa, tal. Ele aí parou-se um dia e pensou no coração dele. Chega na vigília, de madrugada. Por isso que quando você está disponível, a minha vida foi mais de 10 anos fazendo vigília e oração de madrugada. Eu orava mais de madrugada do que de dia. Esses anos que eu passei na minha vida jejuando e orando, fazendo vigília, eu aprendi muito mais do que sentando no banco ouvindo e aprendendo. Porque eu não só ouvia, eu via, aprendia e crescia. Por que isso, pastor? Que eu via a teoria e a prática sendo manifestada. Quando a prática e a teoria caminham junto, gera-se uma fé muito grande, porque você vê não só palavras, você vê poder se manifestar. O poder e a palavra caminham junto. E muitas vezes você pensa que está perdendo tempo. Pastor, estou demorando. Irmão, a gente andava nos bate-fundo da vida, chegava, a irmã chegava toda descabelada, o rapaz todo
tem nas costas, ninguém está aí para nada, irmão. Quando se fala de Deus, qualquer coisa incomoda. Você observou? Cuidado com o seu coração. Ó, guarde o seu coração para as coisas de Deus. Começaram no espírito e acabaram na carne. E quando você faz algo para Deus e faz por amor, você tem prazer de fazer. Não tem tempo ruim para você. Mas quando você não faz por amor, tudo lhe irrita. Eu sei que muitas vezes a pessoa toma medicamento, alimento, sofre de determinados problemas, tem que se alimentar. Isso não é. Não estou dizendo não, pastor, não. Não é isso. Estou falando quando você faz, quando você está disponível para Deus. Faça de todo o seu coração. Você já ouviu muito eu falar sobre isso aqui. Mateus 7, 21. Bota na tela para mim. Preste atenção acerca desse versículo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres e maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muita pessoa que lê a Bíblia, por não pedir interpretação ao Espírito Santo, diz assim, pastor, não é para orar por enfermo, não é? Não é para curar doente, não é? Não é para expulsar demônio, não. Então, os discípulos estavam errados, Jesus estava errado, está todo mundo errado. Rasga a Bíblia e joga fora. Não é o que você lê, é o que você tem que discernir através do Espírito. Por isso que ele deu o Espírito Santo. E quando você passa a ter uma vida espiritual, você discerne bem tudo. Qual o significado disso, pastor? Pessoas que um dia eram disponíveis para Deus, expulsava demônio, curava enfermo, profetizava, ia em hospital, o que tivesse para fazer, estava disponível para fazer e fazia bem feito. Passa-se os anos, começaram no espírito, orando, jejuava já no final de semana, dizendo assim, não vou entrar no hospital, aquela menina não vai morrer lá não, a menina está entre a vida e a morte, mas desenganaram, mas não vai desenganar não. E a pessoa estava pensando a semana toda e orando pela pessoa. Não, rapaz, juraram de morte, meu sobrinho não vai morrer não, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou jejuar, de madrugada eu vou estar intercedendo por ele, não vai achar, não vai matá-lo. Se via na casa de Deus, ajudava a obra, somava, era fiel. Passa-se o tempo. Eu acho que não é assim também não. Que? Vai morrer? Se Deus quiser levar, leva. Já mudou a conversa. Começa no espírito, acaba na carne. Por isso que Jesus vai dizer abertamente, quando vocês estavam, repita comigo, quer uma coisa? Repita comigo assim. Quem quer crescer em Deus, esteja sempre disponível para Ele. Eles estavam disponíveis, oravam, libertavam, curavam, anunciavam, ajudavam, alimentavam, entravam em uma casa, fazia as coisas que tinha que fazer, ajudava a pessoa a sair, abrir os olhos das pessoas, pregando as boas novas. Passa os anos, vive de qualquer jeito. Vem na igreja por tabela. Não abre nem a boca na igreja. O que é que o irmão está sentindo? Se não, uma formigagem no pescoço, mano. Nem orar, ora. Aí, vem Jesus e chega. Aí se lembra o que ele fez. Rapaz, você sabe quantas pessoas eu libertei? Você sabe quantas pessoas eu profetizei? Você sabe quantas palavras de conhecimento eu dei? Você sabe quando eu impor as mãos, Deus curou? Foi. E você parou de fazer tudo e agora está com a vida totalmente desgarrada daquilo que se chama-se Deus. Você sabe o que a Bíblia diz acerca disso? Ezequiel, capítulo 18, versos 24. Preste atenção acerca disso. Por isso que ele vai dizer abertamente, nunca vos conheci, porque Deus deleta. Pastor, Deus deleta. Meu irmão. Vou dar um exemplo para você, do pastor.
O pastor hoje prega o evangelho, está aí anunciando, falando, ensinando, chamando, convidando. O pastor vai para a vida errada e Jesus chega ou ele morre. Ele vai para o inferno, irmão. Jesus nunca me conheceu. Não adianta. Mas eu fiz tanta coisa boa. Não existe. É o hoje e agora. Por isso que a Bíblia diz, ninguém vos engane. Diz assim, mas desviando o justo na sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio. Está desviado, largou a obra. Todas as abominações que faz o ímpio. Porventura viverá de todas as suas justiças. Olha o que Deus está dizendo, ele vai me largar, ele vai abandonar e fazer a minha obra, não vai estar mais disponível para mim. Não quer saber mais de fazer nada, ajudar ninguém. Vai olhar para as pessoas, melhor lidar com cachorro, com cavalo, com égua. Se Deus quisesse que você cuidasse de égua, você seria um animal diferente. Viu, irmão? Por que isso, pastor? Porque os animais vivem na selva sem ninguém. É Deus que dá o crescimento, é Deus que dá o alimento, é Deus que dá a força. Nunca precisou de ninguém domesticar. Os homens que vieram domesticaram, eles viviam lá. Hoje você vê o cavalo pegando o casco do cavalo, limpando, o homem. E quando não tinha nem essa ciência, esse conhecimento, como é que você vivia o cavalo? Já parou para analisar isso? Fazendo conforme em toda a abominação que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as justiças, repita comigo, de todas as justiças que tiver feito esse homem, não se fará a memória. Deus não trará à memória nada que ele fez ou ela fez de benefício para Deus, para cá de Deus, por pessoas que ele visitou, orou, curou, evangelizou, ganhou alma. Na sua transgressão, que é transgressão? Transgressão é você saber que não pode, você faz. Transgressão é saber que não pode mentir, você mente. Transgressão é que você não pode entrar em fofoca e você entra. Transgressão é quando você sabe que não pode dar palavrão e você dá. Você está transgredindo a palavra dele, que deu a você. Na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado, com que pecou, neles morrerá. Vai morrer. E não vai ser salvo. E para estar na última hora, o homem da cruz, tomara que você tenha a última hora. Como ele teve, está lá sofrendo assim, ó. E se lembra de mim no terreno, quando não consegue nem falar. Querido, eu quero te ensinar uma coisa. A sua vida é importante para Deus, que através da sua vida outras vidas chegarão a Deus. Você está vendo o pastor pregando hoje aqui? Eu não sei quando é que Deus vai me tirar dessa terra. Mas o número de pessoas que eu puder ajudar a ensinar que Deus continua sendo Deus, eu vou estar pregando. Você vai questionar muita coisa que o pastor vai lhe ensinar, mas eu faço isso por amor. Porque se eu quisesse a igreja entupida aqui, eu sei como entupir a igreja. Não é, pastor? É. Pura libertação, está pecado, vai para o lado de lá. Não estou nem aí para ninguém, irmão. Mas quem te ama, mostra a mim e a você, ó, conserta isso, endireita isso, para de fazer isso. É isso que Deus faz comigo, com você. Para que você cresça nele. E aí você muitas vezes não entende. Se você observar quando você está no erro, você não procura uma pessoa que tem Deus na vida para dizer a verdade a você. Você procura uma pessoa que apoia o seu erro. Por quê? Você não quer ouvir a verdade. A verdade liberta. E a mentira, você continua na mentira. Eu acho isso. Fique atrás de quem não tem nada a te oferecer. E sofra, continue sofrendo. Você quer Deus, meu irmão? Busque a Ele, busque as coisas de Deus. Primeiro tem que ser Ele, você tem que estar disponível para Ele. Por isso que em Mateus 6,32, vamos lá. Primeiro é o reino dos céus, irmãos. Bote Ele, esteja disponível para Ele. Esteja disponível para fazer o que você tem que fazer. Eu acho interessante que as pessoas chegam na congregação e assim, fazer assim, daquele disse ao pastor como é que tem que ser feito. Aí eu fui conversar com o obreiro de uma igreja grande ali. A igreja grande fez assim, o obreiro fez assim, o quê? Você tem que pegar, pastor. Eu comecei como obreiro, hoje eu sou líder dos obreiros. Eu digo, como é que funciona lá? Ele disse, lá você tem que mandou convidar 2 pessoas, o pastor está na porta esperando chegar com 2 pessoas. Você que não chegue, não. Tá lá
Os jornais para vender, venda 10 jornais. Se não vender, você paga os 10. Ah, se o pastor falar isso aqui, vai querer bater no pastor Luiz. Absurdo! É por isso que lá cresce. É por isso que lá rompe. É por isso que lá tá e mete um pau, mas todo mundo vai para lá para dentro. Não gosta, não sei o quê. Está lá dentro. Sabe por quê? Porque quando a pessoa quer a palavra, quer a coisa, vai crescer, vai romper. Está disponível? Para muitos, eu acho assim, eu penso assim. Aí o pastor pode chamar você dentro da igreja e dizer assim: vem cá, meu filho, vem. Olha a conta de luz quanto é aqui, é 36 mil. Olha quanto é aqui Querido, quando você começa a olhar o que o pastor vive para deixar a porta aberta e fazer a coisa funcionar. De madrugada eles estão pregando a palavra. De madrugada eu acordei, estou lá vendo o líder deles lá pregando a palavra. Tem irmão que nem levantar. Muitas vezes faz xixi na cama, mas não levanta para ir no banheiro. Quanto mais para levantar e orar. E aí tá, não, porque eu acho isso dele, eu acho daquilo. Querido, pelo amor de Deus, se você não faz nada relevante, não fale de quem não faz, quem faz para Deus. Mas a Bíblia está escrita assim, ó: todos aqueles que querem viver verdadeiramente, piamente diante de Deus, padecerão de perseguição. Porque serão perseguidos, porque quer a coisa funcionar, ver a coisa acontecer. E muita gente não pensa assim. Vamos lá, Mateus 6,32. Porque todas essas coisas os gentios procuram, der certo? Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas as coisas. Mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E Ele está te prometendo, quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o que você vê o ímpio ter aí: carro, casa, família, saúde, seja plano de saúde, seja o que você queira estar sonhando. Ah, eu queria morar em tal lugar, eu queria viajar para tal lugar. Tudo isso, o mundo e o ímpio, ele diz assim, ó: eu garanto a vocês, todas essas coisas eu vou acrescentar para vocês. Mas primeiro, bote eu em primeiro lugar. Esteja disponível para mim. Muitas vezes Deus só quer usar a sua boca para dizer a pessoa: vá lá e diga que ela não faça, que ele não vá. E nem isso a pessoa faz. Diga a ela que eu vou curar ela. A pessoa já tem uma palavra, tem mais do que muita gente que não tem nada. Aí você muitas vezes não vai, não faz, que eu estou achando assim. A irmã está com a cara feia. Por que cara feia, pastor? Ô, irmão, é porque quando eu vou orar para pessoas, as pessoas chegam tudo com a cara feia assim, ó. Diz assim: havia uma profetada aí para mim. E eu quero te ensinar uma coisa. Deus mandou falar. Cara feia, você não querendo falar, ou a pessoa atacada ou sem atacada, fala o que Deus mandou. No culto terça-feira aqui, aí chegou uma jovem aí, sentou com a mãe. E olha que ela tinha falado coisas a elas assim, sobrenaturais. E Deus fez tudo o que falou com ela. Aí Deus mandou, e olha, eu não olho, tá no escuro, terça-feira no escuro. Eu olhei assim, Deus disse assim: chame ela. Ela estava assim, ó. Eu digo: Jesus, mas Jesus é mesmo, Jesus? Chama ela, chama. Eu digo: Jesus. E tem um negócio, irmão, terça-feira tem um negócio. Se Deus está mandando eu chamar e eu não chamo, Deus futuca um e vai: chama fulano. Eu digo: vou chamar. Vem cá, minha irmã. E aprenda isso, você sempre tem que estar disponível. Você querendo ou não, gostando ou não, você é casa, a morada de Deus, o templo do Espírito Santo, tem que estar disponível para Ele. Não estou com vontade, Deus não perguntou se você está com vontade, não estou sentindo, Deus não mandou você perguntar se está sentindo, Deus está dizendo: fale. Aí eu chamo a menina e digo assim: teve duas mulheres que chegou em um terreiro e falou assim, ó: a única vínculo que tem com ele é a criança, vamos matar a criança. E o negócio lá manifestado dizendo: é difícil. Ela disse: peço o que quiser que eu vou te dar. Você está pensando que a menina mudou a face? Eu peguei o óleo. Hoje Deus quebra esse espírito de morte no seu filho por isso, isso. Passa-se uns dias,
criança vai para a UTI. Quando está UTI, entre os médicos, já estava dizendo, estava um exame de tudo, não dá nada, e não sabe se vai sofrer, a mãe chorando. 11 e pouca da noite, ligou. E eu dei uma palavra a ela. Você se lembra quando eu disse a você que a criança não vai morrer por causa disso, isso e isso? Naquele dia, Deus quebrou a morte da criança. Porque hoje ia morrer. Passou-se mais um tempo, a criança voltou e foi para o quarto. Depois eu fui lá orar. Significa isso. Se eu não tivesse disponível, se eu não gostasse da cara feia da pessoa, se eu não fosse com a cara da pessoa, e se eu não quisesse falar que a irmã estava com um bico de aratu desse tamanho, e aratu tem bico, pastor? Deixa eu falar em tese, irmão. Aprenda isso. Quando você supera as afrontas, o instrumento que Deus usa é você. Deus usa a sua boca, Deus usa as suas mãos para abençoar vidas. Mas vença você, esteja sempre disponível. Você vai fazer coisas que você não quer fazer. Você vai entrar em um hospital, como eu já entrei em vários hospitais, irmão, que eu não queria estar lá dentro. Entrei em área de isolamento, irmão, que, pra você ter ideia, no tempo da Covid, o cara disse, não tem máscara não. Agora tem essa aqui, está todo mundo usando. Eu digo, eu vou usar um negócio que o pessoal usa. Ele disse, senão o senhor não entra. Irmão, eu peguei a máscara e botei. Irmão, a máscara estava com cheiro, fedor de charuto, de cigarro, de não sei o que. Eu aí, irmão, fiz assim, botei aqui assim, mais ou menos assim. E quando eu estou passando, o cara, levante a máscara. Eu digo, e me botaram no isolamento que o rapaz estava. Todo isolado o rapaz. Entrei lá, meti a mão. Meti a mão, Jesus tirou ele do isolamento. Irmão, aquela máscara nunca saiu da minha mente. Você acha que eu queria botar aquela máscara, irmão? Outro dia eu oro. Mas quando você está disponível, você vai, Jesus está vendo que você está indo, Jesus faz um milagre e a pessoa sai de onde está. Quando você bota Deus em primeiro lugar, Deus sempre colocará você em primeiro lugar. Você está disponível? Estou cansado. Meu irmão, não quero ir. Querido, eu penso assim. Todas as pessoas que não são como você é e nem fazem o que você faz, quer que você pare de fazer. Porque a sua disponibilidade, quando você é uma pessoa que é disponível para Deus, as pessoas olham para você e falam assim, como é que ela consegue ou não? Como é que ela consegue crer? Já viu quando você chega aqui, ó, você olha uma irmãzinha levantando a mão, adorando a Deus, e tem umas assim, ó. Aí você pensa que a irmã que está adorando está cheia de dinheiro, está com o banco recheado, está morando em uma casa maravilhosa. Mentira, a irmã não tem 10 centavos no bolso, bota de cabeça para baixo, não cai 10 centavos. Mas está com a alma disponível para adorar, glorificar aquele que vive e reina para sempre. E persevera na sua fé, que sabe que Deus vai mudar o quadro, a história da vida dela, da família dela. A diferença está aí. Entenda isso. No palco da vida, você pode ser o ator principal, pode ser o ator até coadjuvante. Você pode estar nos bastidores trabalhando e ninguém te vê. Ou você está na plateia só de observador. Mas você esteja sempre disponível para servir ao próximo. Isso significa estar disponível para Deus. Muitas vezes você não é o pastor, não está em cima do púlpito pregando, ensinando e orando. Muitas vezes você não é o co-pastor, que é o coadjuvante, está ajudando ali o pastor a fazer a coisa acontecer. Muitas vezes você é o que trabalha nos bastidores, está na intercessão. Chegou, limpou, ajeitou, arrumou as cadeiras, ninguém te viu. Está nos bastidores. Pintou a parede, tirou a cadeira, estava quebrada, estava pingando. Você não vê isso. Isso o pastor faz todo dia quando chega aqui dentro, irmão.
Ou você é a plateia que só veio para só ouvir. Mas se você está disponível para ouvir, abrir seu coração, Deus está disponível para te dar. Se você está disponível para somar, levar a arca nos ombros, para aqueles que vão, como Davi, os sacerdotes levaram a arca para o rei Davi. Querido, está disponível você dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Porque muitas vezes você pensa que Deus vai te encher de poder, cheio de graça, vai te dar riqueza, vai te dar isso, vai te dar cura, para você ficar assim, ó. Porque eu sou cara, eu sou abençoado. Não. O que Deus te der nessa vida: saúde, paz, alegria, prosperidade, unção, sabedoria para pregar, para falar, ter uma boa oratória, uma dicção. É tudo para ajudar outras pessoas que não têm, para levantar pessoas que não conhecem, distinguir a mão esquerda da mão direita. Porque, pastor, um dia Jesus, aprenda isso. Vamos lá, João 21, versos 15, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 21, versos 15. Preste atenção, nós sabemos que Pedro negou Jesus, que não conhecia o Mestre. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas mais do que a estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros, ou apacenta a minha igreja. Tornou a lhe perguntar, dizendo a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacentas as minhas ovelhas. Disse a terceira vez: Simão, tu me amas? Simão entristeceu por ter dito a terceira vez e disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, repita comigo: apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas eram de quem? E quem tinha que apacentar? Jesus estava dizendo: esteja disponível para apacentar as minhas ovelhas. Eu quero você ajudando elas. O que significa isso? Jesus chama Pedro, escolhe Pedro, e era um homem letrado, ignorante, rude e violento. Uma pessoa que é escolhida por Deus para apacentar as ovelhas de Jesus. Você entende o que significa isso? Está disponível para ajudar outras pessoas. Está disponível para levantar vidas, visitar vidas. Toda vez que você está disponível, você se torna a boca de Deus aqui nessa terra, o instrumento de Deus. Toda vez que você diz não para Deus, para a obra de Deus, está dizendo não para aquele que te chamou e te escolheu. Por quê, pastor? Mas eu tenho uma vida. Já vi muita gente que há anos atrás estava na igreja servindo a Deus, e a conversa era tudo igreja, agora tudo igreja, não tem tempo para nada. A maioria desses estão dentro do presídio, outros estão mortos. Por que você fala assim, pastor? Para você entender que muitas vezes você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, e o diabo faz de tudo para lhe tirar daquilo que se chama-se Deus. Mas, pastor, é difícil, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, E ele diz que é acrescentar. Bote ele em primeiro lugar, que eu acrescento que você. O que você quer? Eu acrescento. Não se preocupe, eu vou acrescentar. Quem lhe prometeu não foi homens, foi ele. Muitas vezes a pessoa está lá, já por conversar com muita gente: pastor, minha filha, meu filho e meu marido estão no presídio. E nós servimos a Deus, tanta maravilha. Era tanta conversa, era tanta coisa. Eu fechei meu coração, passei. É isso, a pessoa falava. Eu digo: Jesus falou com você? Não. Quem falou foi os outros, e você se fechou para os outros. Quem te chamou foi os outros, foi Jesus. Está atrás dos outros? Irmão, quem não vai entrar no céu não quer que você entre, irmão. Quem não é fiel não quer que você seja. Quem não obedece a Deus não quer que você obedeça.
Querido, aprenda isso, ó. Quando você faz qualquer coisa para Deus, você visita as pessoas, presta atenção. Quem não visita, quer que você pare de visitar, você é besta, não sei o quê, não sei o quê. Você dá 1 quilo de alimento, como estou sendo aqui cesta básica, que eu falo da cesta básica. E tem gente que é ruim de dar 1 quilo de cesta básica. Pastor, se eu falo isso no vídeo, falo. Que a Bíblia diz, amará o teu próximo como a ti mesmo. Os 2 mandamentos da Bíblia, amará o teu próximo como a ti mesmo. Aí você olha assim e vai assim, pastor, por que isso, pastor? Por que essa coisa toda de... Porque a sua vida, mano, as suas atitudes têm que condizer com o que você fala, que serve e prega. Falar de Jesus é fácil. Tem gente que pregando, parece que é Jesus na terra. Dentro de casa, na rua e com as pessoas, é pior do que o diabo. E é por isso que muitas vezes as pessoas se afastam do Evangelho. Por isso que Jesus diz assim, ó, você quer achar a sua vida? Como é achar a minha vida? A vida que ele está dizendo é você ter uma vida com Deus, irmão. Uma vida de intimidade com Deus, uma vida de comunhão com Deus. Você ouvir o que ninguém ouve, ver o que ninguém vê, saber o que ninguém sabe. E só a você é dado a saber. Por quê? Você quis essa vida com Deus. Quando você quer essa vida, Deus te dá coisa que não dá outro. Quando Jesus chamou os 12 discípulos, presta atenção. Bote na tela para mim Mateus 10, versos 39, para você entender. Mateus 10, 39. Quando Jesus chama os 12 discípulos, se você observar, ele largar a vida deles. Pescadores, cobradores de impostos, um bocado de pessoas com várias situações. Analise. Jesus chamou ele para dar uma vida diferente. Deu o espírito dele, deu dom e talentos para fazer coisas que outros não faziam. Eles expulsavam demônio, curavam enfermo, profetizavam, faziam coisas que outros não faziam. Mas eles têm que perder a vida que eles tinham. Agora eles tinham que colocar Deus em primeiro lugar na vida deles. Por isso, quando você lê a Bíblia, assim, ó, quem não deixa pai, mãe, irmão, trabalho, vida, e não ama mais do que a mim, não é digno de mim, está dizendo para mim e para você, não bote ninguém em primeiro lugar. O meu reino e eu tenho que estar em primeiro lugar. Deus não quer a segunda parte do bolo. Você vai partir um bolo e você fica olhando. Eu vou dar ao meu marido, eu vou dar à minha esposa, eu vou dar a fulano, vou dar a ciclano para um. Deus, por mais que você dê o segundo pedaço, Deus, olha, esse pedaço eu dei para minha esposa, mas esse bolo todo é para o Senhor. A honra você não deu para Deus. Deus é primeiro lugar na sua vida. A mulher que você está casado hoje, que você orou foi a Deus, irmão. Quem te deu foi Ele. O marido que você está casado hoje, quem te deu foi Deus. Você orou foi a Ele. Na hora de honrar, você honra primeiro Ele, ela não, é Ele. É Ele em primeiro lugar. Quem acha a sua vida, perdê-la. E quem perde a sua vida, analise isso. Que está achando que está perdendo a sua vida. Porque quando você vai fazer jejum, oração, você vai evangelizar, vai entrar em beco, sair em beco, em hospital, onde você entra numa UTI, está tudo fedendo lá dentro. Então, rapaz, você olha assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ah, meu Deus, eu podia estar na praia, eu podia estar em Morro de São Paulo, olhando lá o mar, as brisas, Deus não impede que você vá para Morro de São Paulo, Deus não impede que você vá na praia, Deus não impede que você vá jogar bola, Deus não impede nada. Mas Deus quer que você coloque Ele em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Bahia vai jogar. Não, igreja eu já vou. Ninguém entendeu o mistério não, né? Quem acha a sua vida, perdê-la. E quem perde a sua vida, por amor de mim, achá-la. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Qual é o significado disso, pastor? Quando você vai fazer, bota Deus em primeiro lugar. O que você fala, o que você faz, Ele respalda você. A Bíblia diz assim, ó. E Deus confirmava através de sinais e maravilhas as palavras que saíam da boca dos 12 apóstolos de Cristo. Confirmando, eu estou no meio deles.
Eu que enviei, sou com eles, não serão envergonhados. E Deus faz. Mas Deus chama, não posso, não quero. Já viu a desculpa? Estou cansado, não gosto. Eu não gosto de sair à noite, eu não gosto de sair de manhã. Eu só gosto de depois de 10 horas em diante. Tudo. Irmão, é cada conversa, eu assim, meu Deus. Vou dar um exemplo para você parar para tentar. Você sabe que eu não aceito, porque muitas vezes você não entende isso. Vou dar um exemplo meu. Como é que eu trabalho trabalhando na Pituba? Daqui para lá o engarrafamento é intenso. E eu tinha que abrir a empresa 9 horas. Você sabe que hora eu saía daqui? 5h30 para 6 horas, já estava dentro do ônibus. Chegava lá 7h10, 7h20. Entrava, arrumava tudo. Orava dentro lá no sótão da empresa. Quando o dono chegava, estava tudo limpo. Tinha que entregar aos clientes tudo que era ser feito eu fazia. Agora eu vou servir a Deus. Para sair de casa, essa está ruim, essa não. O cabelo está do lado de cá, não, o cabelo está do lado de cá. A irmã chega atrasada, não. E aí, por acabar, não se arruma, ainda faz um troncho no cabelo, vá. E chega no culto, vai chegando, viu para cá de Jesus dando risada, não, é que é o cara feia. Que é isso? Aí você assim, será que vai para o trabalho assim? Será que faz assim? Será que tem esse compromisso de dizer, não, eu estou indo para a casa de Deus, me alegrei como disseram, vamos para a casa de Deus? Não. Trata a Deus qualquer coisa. Mas na hora que precisa de Deus, e aí esquece quem abriu a porta do emprego, foi Deus que lhe deu, irmão. Você pediu a Ele, orou a Ele, clamou a Ele, fez um voto a Ele. Esquece tudo isso. Coloca as pessoas em primeiro lugar e nunca está disponível para Deus. Você sabe quando eu vi mais intervenção de milagres? Quando eu orei dentro de hospital, dentro de sótão. Eu estava em cima do sótão da empresa, irmão. E os clientes, 2 clientes esperando embaixo. Luiz, você vai atender quando acabar de orar. Irmão. E todos ficavam lá esperando. Irmão. E vem cá, é assim, os outros vão esperar ele acabar de orar. Diga aí, se não quiser, vá para outro lugar. Era uma vida que estava precisando de orar. Você sabe quando aconteceu isso? Vou lembrar a Miralva. Eu estava na frente de um alvoredo lá em Pituba. E Miralva liga para mim e faz assim, ó. Pastor, acabei de orar aqui agora, Deus me deu a visão. Você não vê a Alexa dançando aqui? A visão foi, saiu o caixão de Alexa agora, pastor. Você lembra disso, Miralva? Quando ela acabou de falar comigo no telefone, eu estou aqui. Na mesma hora chegou a entidade e parou aqui na minha frente. Olhou para mim em forma de água e disse, não adianta você orar que vai morrer hoje. Eu levantei, seu miserável, aí subi para o sótão. Quando chega lá, está 2 clientes na loja. Luiz, não, nós devíamos pegar outro, não sei o que. Eu digo, espere aí que eu vou fazer um negócio aqui em cima, eu não posso deixar de fazer. Daqui a pouco, aí eu acho que eu orei tão baixo que o pessoal estava vindo. Vem cá, o que a Luiz está sentindo aí, rapaz? Em cima da loja, tome oração. Quando Deus falou comigo assim, pode parar de orar, que eu já fiz. Eu liguei para você, disse, ó, acabei de orar agora, Deus já fez. A equipe médica estava em cima da menina, pai, mãe, estava todo mundo lá dentro. Depois me contaram o que estava acontecendo. Sabe assim? Não voltar mais. E os médicos estavam já sem saber o que fazer, já estavam. Sabe o que significa isso? Eu podia dizer, não vou atender o cliente aqui agora. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deus fez um milagre. Desci, vendi muito bem. Eu sempre vendi muito bem. Pronto, irmão. E estava disponível. A irmã está num feijão na panela. Deus, pare para orar por fulano. Não, deixa o feijão cozinhar. Mas fulano agora, o carro vai virar a esquina, vai morrer. Não vai morrer não, Deus. Imagine Deus lá de cima. Aí Deus sai daqui, vai para outro. Você sabe quando é que Deus vai voltar a falar com você? Esqueça. Não está disponível, Ele vai falar com quem está disponível. Está pensando que Deus está preso a você? É porque eu tenho um dom, pastor. O dom que Ele deu foi Deus dá a qualquer um, irmão. Esqueça. Deus está atrás de pessoas disponíveis para ser usado por Ele.
E quando nós não estamos disponíveis, se prepare, viu? Não estou disponível, não quero, não vou. Estou triste. Se Deus não fizer isso, eu não quero mais. Tudo isso, toda essa chantagem eu já orei, irmão. Deus não fez nada. Não funciona, não. Por isso que eu acho que Deus deixa você passar por um trajeto. Vou desviar, desvia. Não vou mais, não quero mais, igual aquele menino birrento. E quer que Deus é seu pai e sua mãe para dar negócio de birrento aqui, irmão? Você come é seu quião. 1 Reis 19, 13, vamos lá. A gente está quase encerrando já. É o 13. Preste atenção. Deus chama duas vezes Elias, e ele era profeta. Ele está dentro de uma caverna. E Deus diz assim: vem cá, Elias. Está fazendo o que nessa caverna aí? Não, só sobrou eu, já mataram não sei quantos profetas. Meu pai já foi, minha mãe, quem sou, não sou melhor que ninguém, eu vou morrer aqui nessa caverna. Deus, sai daí. Não. Saia daí. Terceira vez Deus chama ele para ir ser profeta. Ele aí, não, só sobrou eu. Sobrou você não, tem 7.000 almas lá que você não dobrou diante de Baal, e eles têm você como profeta, como homem de Deus, como meu servo, eles vão te ouvir. Ele continua dizendo: não vou, não quero. E Deus aí diz a ele que tem que ser feito agora. Não quer mais não? Não está disponível mais para mim? Não quer mais ser usado? Não quer ser minha boca aqui nessa terra? Rapaz, se esqueceu que você orou e o céu se fechou, por 3 anos e meio houve seca em Israel, nem orvalho caiu, nem chuva caiu. Você orou e fogo do céu caiu, rapaz. Antes de você encerrar a oração, eu fiz fogo do céu. Você ora para não chover, para chover, traga um temporal. Você ora pela viúva, ressuscita. Você, rapaz, você fez tanta coisa sendo bom caminho aqui nessa terra. Você já esqueceu? Mas não quero mais não. Vivendo guerra e olhando para os problemas. Se você olhar para os problemas, você tira seus olhos de Deus, irmão. Se você olhar para a dificuldade que você vive ou as limitações que você tem, você para de servir a Deus. Por isso que a Bíblia diz assim: perseverar até o fim, receberá de mim aquele que persevera. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido extremamente zeloso, Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os profetas à espada. E só eu fiquei, e buscaram a minha vida para matar a minha vida, tirar a minha vida. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei da Síria. Também a Ageu, filho de Nis, ungirá rei de Israel. E também, repita comigo, e também a Eliseu, filho de Zafate, de Abed-Meleó, ungirá profeta. Diga assim: ungirá profetas em teu lugar. Quando ele não quis mais ser boca de Deus, nem está disponível para Deus ser usado por Deus, Deus disse: ó, não tem problema, a unção vai para outra. Assim é Deus. Quando você não está disponível, todo disponível cresce. Como isso, pastor? Querido, deixa eu explicar uma coisa para você que você não vai entender. Em Jó 8:7, presta atenção, e a gente está quase encerrando. Jó 8:7, bota na tela para mim, por favor. Presta atenção nesse versículo. Isso foi uma palavra que Deus me deu para esse ano de 2025, aqui da igreja e de todos aqueles que estão debaixo dessa nuvem. O teu princípio, na verdade, teria sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Deixe na tela. Vou repetir de novo, que essa palavra é muito poderosa. E eu já dei essa palavra para muitos irmãos que estavam passando por luta
E quando a palavra é dada, Deus faz se confirmar a palavra, amém? O teu princípio, na verdade, teria sido muito pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Qual o significado disso, pastor? Você pensa que Deus vai pegar você de um estado pequeno e vai colocar no grande? Não. Você vai ter que passar. Deus vai provar você se você está disponível para Ele, para ser usado por Ele, ser instrumento dele. Quantas vezes eu vejo os discípulos chegar triste e eu digo, pode dar risada, porque sua cara feia Deus vai te usar hoje. Não, pastor, mas eu estou assim não, meu irmão. Se Deus vai te usar hoje. Porque quando você chega triste, você quer que uma pessoa ore por você, né? Você quer que uma pessoa dê uma palavra, Jesus te ama, amadinha de Jesus, a menina dos olhos de Jesus, uma coisa fofa. E não é nada disso. Pastor, não é nada disso. Com esse irmão não era não. Tudo bem. Deus vai te usar. É porque muitas vezes você está tão fragilizado, mas o Espírito que Deus colocou em você está pronto para agir. Foi no dia que o irmão foi mais usado por Deus. Ele estava se escondendo lá atrás. Saia daí e vem para cá. Aí vem ele. É o que, pastor? É você mesmo. E aí quando o pastor dá um grito, o pessoal está andando, desperta logo, e aí sabe, né? Tem aquele impacto. Porque é para sair da caixa. Porque crente para ouvir a palavra tem que sair da caixa, que é denguinho. Denguinho você não vai achar, não, irmão. Você vai achar. Jesus, quando me chamou, me deu uma espada. Vá lutar pelo que você quer. Muitas vezes minha mulher fala, meu filho, você não é tão carinhoso, digo, você também é braba, dá dois de tudo certo, vamos lá. O sangue é de Jesus. O que significa isso, pastor? Deixa na tela para mim, querida. Pequeno crescerá extremamente. Porque assim, Deus te coloca em lugares para levar você em um patamar que você vai ter que aprender. Enquanto você não quer aprender, porque acha que Deus tem algo maior para você, tem lugares que Deus vai te colocar que você será pequeno nesse lugar, mas se tornará grande porque você vai perseverar. Você vai estar, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu falo aqui, pastor Luiz, como é que o senhor passou a ser pastor? Eu comecei ajudando pessoas. Eu comecei a fazer o que ser pensado na igreja, vamos limpar, vamos varrer, vamos tirar telha, vamos quebrar parede, o que tivesse eu estava disponível, irmão. Em todas as áreas, jogar água no banheiro, pintar o banheiro. Querido, até me chamavam, olha, quando eu passava, você sabe qual era meu nome? Gulu Gulu. O que é Gulu Gulu? Peru dos pastores. Os pastores entravam para a reunião, eu pegava o negócio da coisa, pegava um guaraná, botava lá. O pessoal ficava assim. E tinha uns atacados. Pode sair, Luiz. Não, rapaz, eu quero ficar aqui. Se precisar de alguma coisa, eu estou pronto aqui. Aí Deus usava um, né? Deixa o rapaz aí. Oxi. E o cara nas coxinhas. Tome coxinha. Pastor, agora de coxinha com... Irmão, tá todo mundo lá e eu lá. E as conversas. Isso. Vamos tratar assim, ó. A estratégia para a campanha é essa. Olha, tem que fazer isso, tem que evangelizar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu via, ouvia, aprendia e crescia. Aí está um bocado lá de fora que não quer nada, não aprende nada, não sabe nada, não quer aprender quem sabe e quem faz. Aí você cresce, eu acho que é o dom. Eu acho que é porque o pastor gosta dele. Conversa, irmão. Quem chama é Deus, quem escolhe é Deus, quem chama é Deus, quem capacita é Deus, quem levanta é Deus. Quando você está disponível para fazer aquilo que Deus chamou você. Mas não quer fazer nada, porque eu acho. Acho o quê? Está achando o quê, irmão? Eu tenho um negócio comigo, assim, crente é azarado. Eu não acho nada, eu creio que está escrito. Ou você crê e vê um milagre, porque se você não crê, se Moisés dissesse, vá lá falar com a rocha. Eu não acho que o pessoal vai me ter como certo, não, por Deus. Eu vou falar com a rocha? É falar com a rocha. Mas vamos chamar de maluco. E daí? Eu estou mandando você falar com a rocha, irmão. Fale com a rocha da água. O pessoal, aê! Moisés, olha, o negócio é bom, funciona, pai. Aí a rocha da água. Mas antes disso, ele estava pensando, vamos me achar de mim maluco. Vamos pensar de mim. Por isso, quando Deus chama Moisés, interessante, está cuidando de ovelhas.
você vai ser o líder que vai libertar. Eu? Toda vez que Deus te chamar para ser disponível para Ele, você vai questionar tudo. Mas nunca observe que nunca está disponível para Deus. Como é que você vai aprender sobre evangelismo se você nunca foi evangelizar ninguém? Como é que você vai aprender a palavra de Deus se você nunca estudou a Bíblia? Como é que você estuda a Bíblia, não entende e não quer tirar sua dúvida com quem estuda a Bíblia? Como é que você quer aprender de Deus, das coisas de Deus, não quer andar com homem de Deus, mulher de Deus? Porque eu acho assim, ó, porque Deus me usa também. Quando chegou o G12 na igreja, a igreja onde eu congregava, participava. Todo mundo é assim, eu sou sacerdote, sou sacerdote. Eu olhava para casa e dizia assim, meu Deus, se você é sacerdote, meu irmão, não vive nada, não obedece nada, não submete a palavra e acha que tem tudo. Querido, quando você está disponível, Deus faz você crescer. Eu cheguei na joalheria que eu passei a ser gerente geral, eu era o último vendedor. Como o senhor passou a ser o último vendedor, pastor? Como é que passa a ser o último vendedor? Chegando lá, irmão, ninguém queria me ajudar, nada. Sabe o que fazia? Vai limpar a loja, vai esperar a menina chegar, não, eu limpo. A menina perdeu o emprego, irmão. Toda vez que limpava a loja era eu. Chegava mais cedo, limpava. O meu chefe fez, para que a menina limpar? Não tem mais nada para limpar. Olha, tem uma duplicada pagada no cartório, deixa que eu vou. Eu sou office boy, deixa que eu vou lá. Vai mesmo, Luiz? Você trabalha com venda, rapaz, você vai perder venda. Não se preocupe, não. Se for cliente meu, você atende. Tudo que pedia a mim eu estava disponível. Meu chefe, eu não sabia, não entendia muita coisa. Eu ia até ele, pegava os livros que ele tinha de pedras preciosas, esmeralda, turquesa, ametista, jaspe, todo tipo de lanchedrita, todo tipo de pedra ele tinha. Eu perguntava a ele e falava sobre as pedras. Ele ia atender um cliente, sentava um cliente que ia fechar uma venda de 70 mil reais, irmão. Eu do lado dele. Ele olhou para mim e fez assim, vem cá, você é um olho grosso ou retado, né, Luiz? Eu digo, olho grosso? Estou vendendo, você está em cima de mim. Eu digo, aí, meu irmão, eu aí já comecei a conjecturar. Meu chefe, aonde eu vou achar um vendedor igual a você, uma pessoa capacitada, cheia de conhecimento, de maturidade, de profundidade nas joias, nas pedras preciosas, nos brilhantes, nas qualidades, Amsterdã, Ele aí fez assim, vou te ensinar, eu digo, toda vez que ele atendeu um cliente grande, irmão, de grande porte, com peças diferenciadas, de abrilhantada, colar, coisas caras. Ele, Luiz, fica aqui. Eu indo lá. Embalava, pegava, tudo. Podia ser o último vendedor. Mas eu estava vendo, ouvindo, aprendendo e crescendo. Quando ele quis levantar um gerente geral, ele chamou, Luiz, você é o gerente geral. Tinha uns que tinham muito mais anos do que eu. Mandava eu fazer qualquer coisa, eu fazia, tomava conta, dava conta e apresentava conta. Confiança não se impõe, se adquire. E eu cresci. Ninguém sabia tocar joias, eu ficava do lado dele tocando as joias. Ele falava das pedras, o que funcionava, o que era mentira, o que é engano, tudo eu aprendi com ele. Vendo ele fazendo, explicando. Aí você está tendo a oportunidade de aprender com pessoas que sabem fazer. Não quer perder tempo para nada. A empresa vai fechar mais tarde. Não vou não, você é o meu horário, porque o meu horário. Eu estava lá. E você muitas vezes não cresce, porque você nunca está disponível para Deus. Na igreja não é diferente. Não pode contar com você, Deus vai dar dom a você para quê? Quando falar com você, você não ir? Que eu acho assim, vão pensar de mim, vão dizer de mim, Aí Deus aí pega usa um monte de dons. Eu acho que Deus tem um negócio com essa pessoa aqui, Essa pessoa acho que é muito querida de Deus. Não tem queridinho não, irmão. Tem pessoa que está disponível a fazer a vontade de Deus, passar por cima da sua vontade, da sua carne, do que eu acho, que eu penso, para fazer a vontade de agradar um Deus que é soberano e poderoso sobre os céus e a terra. A diferença é essa. Você pode dar 1000 desculpas. Toda vez que dá desculpa, você está perdendo a oportunidade de ser usado por Deus. Eu andava com um grupo de 12 a 15 irmãos. A gente estava num lugar, em uma festa. O pastor de lá ligava. E os meninos amavam quando eu fazia isso. O pastor ligou aqui. Quem foi o pastor? Não, a gente não está no caso agora. E ele está fazendo o que agora? Ele está em casa com a mulher dele abraçado.
E você vai para lá. Vou. Você é abestalhado, é, Luiz? Isso é os crentes, cheios do poder. Você é abestalhado, é? Digo, sou. Bobo era eles. Eles vinham achando que eu era bobo. Lá, Deus não tinha uma boca para usar, era a minha que era usada. Porque eu estava disponível. Não tinha uma mão para abençoar e libertar, era a minha que era usada. Ali eu aprendia e crescia, porque eu estava disponível para fazer aquilo que Deus mandou. Quem não ia? Aí você vê, chega o último vendedor, passa, todo mundo fica debaixo da autoridade do gerente geral agora, que era o último vendedor. Chega na igreja, nem obreiro era. Já estava pregando lá, não tinha nem título nenhum, irmão. Pregava nessas ruas todas aí, expulsava demônio, curava enfermo, pregando a palavra, levando um bêbado. Irmão, era... Você pensar na minha vida, já fiz para o evangelho. Aí muitos estavam na igreja, que era isso, que era isso, que era isso, que era aquilo, ficou tudo debaixo da autoridade do pastor Luiz. Está disponível? Você está. Se você não está, você não vai aprender, você não vai crescer. Deus conta com os disponíveis. Deus não conta porque você... Pastor, eu fiz teologia, e daí? Eu fiz o curso, daí? Até hoje eu faço teologia, até hoje eu faço curso, eu faço tanta coisa, irmãos, tudo, eu continuo estudando. E não sei, estou aprendendo ainda. Chega a pessoa outro dia, não, é assim, eu acho assim, eu penso assim. Eu fico, meu Deus, eu queria entender essa visão. Por quê, amado? Ou você entende que você tem que estar disponível, ou você não cresce. Eu me lembro que eu praticava 4 esportes na... Ih, rapaz, vou encerrar. 4 esportes eu praticava no Itapajipe. 4 esportes. Eu passei a ser do infanto do Itapajipe, do basquetebol. Você sabe por que eu passei a ser do infanto? Eu cheguei lá, não sabia nem para onde é que ia o basquete. Não. Sabe o que aconteceu? Acabava o nosso treino, tinha um treino do pessoal da seleção do Itapajipe. Acabava, eu ia ver o treino deles. Ficava lá na arquibancada olhando. Todo ornamentado para jogar basquete. Quando faltava um para gerar par, para treinar. Dá para você dar uma força aqui? Eu digo agora. Irmão, os caras faziam a cesta assim, ó. Sem mão. Eu ficava assim. Os caras, rapaz. E ali eu aprendia. O que acontecia? Aprendia na seleção. Ia jogar no infanto. Eu virava um cara, irmão. Já sei. Num instante me convocaram. Você vai jogar. E eu não estava nem escalado para ser do infanto. Já me botaram porque viram eu jogando. Eu estava disponível para crescer e fazer. Quando você não está disponível, você não aprende nada, irmão. Pare de andar com pessoas que só faz conversar, não tem nada a te oferecer de Deus. Pare de estar no meio de pessoas que não tem nada a agregar valores espirituais. Queira aprender com pessoas que fazem, não é que diz quem fazem, não, irmão. Aí você pensa que Deus não é com você. Deus é com você. Deus é com você. E para a gente encerrar, bota para mim Eclesiastes 9:11. Bota na tradução, acho que é RCA. Preste atenção acerca desse versículo e guarde no seu coração esse versículo. Quem fala isso aqui é Salomão na sua plena sabedoria. Salomão se pega olhando, e por ele ser um homem sábio, entendido em vários assuntos, com a sabedoria que homem nenhum tinha, ele diz assim, ó: voltei-me e vi debaixo do sol que não era do ligeiro a carreira, em outras palavras, não era do mais veloz que ganhava a medalha, nem dos fortes a batalha, nem sempre o exército mais poderoso, as pessoas mais fortes vencem a briga. Vou trazer para a Bahia. Você vê um rapaz magrinho, tem um malhado lá no murro dos outros, o magrinho vai lá e puf, ele cai. Você, rapaz, um magrinho ganhou forte. Nem sempre os fortes ganham os mais fracos. Nem tão pouco dos sábios é o pão.
E nem tão pouco dos prudentes é a riqueza. O cara é inteligente, sábio, tem muita gente inteligente, sábia. Tem gente que tem vários doutorados, tem pessoas que não sabem fazer um copo e é rica. E esse está desempregado. Conheço vários que chegam aqui e são ajudados pela igreja. Cheio de concurso, cheio disso, cheio de conhecimento. Amado, ou você aprende isso. Nem tão pouco nos entendido o favor, mas, repita comigo, tempo e a oportunidade aparece a todos. Vou colocar de pé em nome de Jesus.